Bom, primeiro eu queria agradecer aqui o deputado Endo Graça, que me recebeu aqui para a gente bater esse papo sobre políticas culturais. E já começando a falar que vou tratar o senhor como pré-candidato ao governo do Distrito Federal, não como legislador, parlamentar. Pode chamar de você também. Tudo você, então, tudo bem. Esse vídeo não tem cortes, não tem edição, o que a gente conversar aqui vai pro ar, e é uma troca de ideias, nada de formal, não temos pauta, como sempre. E vamos lá. Bom, deputado, eu estou aqui para saber as ideias para o futuro, caso a sua candidatura venha a ter sucesso. E gostaria de estender aqui o convite à senadora Leila Barros, se quiser participar, seria muito honrado, ao governador Ibanez e a qualquer outro pré-candidato, mas eu acredito que oficialmente só esses agora que se lançaram, né? Algumas especulações aí, Isso. Mas quem está na linha de frente são vocês três aí, né? Que estão... Isso. Hoje a gente tem a candidatura da senadora Leila, do senador Exalci, da própria companheira Kéca, do PSOL. Sim. Acho importante essas pré-candidaturas terem se colocado, porque promove o debate também. Claro. E a gente tem dialogado também entre nós. Eu sou um cara da cultura, apesar de ofício ter sido publicitário durante tantos anos, mas meu negócio aqui é cultura. E temos algumas coisas, nós estamos completando aí 30 anos de FAC, nós estamos, acredito eu, aí no que eu chamo, ou talvez a gente que curte, envolvido aí em 20 anos de desmonte da cultura própria do Distrito Federal. Aí posso colocar como começo dos anos 2000 como o momento em que a sociedade abriu mão de ter cultura própria, né? O movimento cultural próprio. E chegou a hora de fazer um balanço sobre isso em algum momento. Eu acho que alguém vai ter que tomar essa rédea e decidir se nós vamos ter um movimento cultural novamente ou não. Então eu queria que você colocasse para nós aqui em linhas gerais o que você pensa do movimento cultural do Distrito Federal. Muito bem, Rafael. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar conversando. Dar um salve aí para a galera que acompanha. E esse tema, para mim, é muito caro. Não só hoje como parlamentar, ou como pré-candidato ao governo, mas como cidadão, porque eu sou artista também, sou gestor cultural. E há muito tempo eu transito no movimento cultural do DF e transito também na academia, na pesquisa em cultura, lá com o nosso Observatório de Políticas Culturais da UNB. Essa questão, ela, infelizmente, nos últimos anos vem sendo muito atacada, a cultura vem sendo muito atacada de várias maneiras. Vem sendo atacada no seu orçamento, e aí falando da política cultural, ela vem sendo atacada na sua essência, quando se ataca os artistas, quando se criminaliza a arte, quando se criminaliza a produção cultural. Ela vem sendo atacada na sua diversidade, porque à medida em que se desprestigia também a cultura popular, as culturas tradicionais, você quebra, você reduz a diversidade. E ela também vem sendo atacada do ponto de vista prático, da operação da política, com o enfraquecimento dos órgãos culturais, das secretarias de cultura, do próprio Ministério da Cultura. E a gente viveu períodos anteriores um pouco melhores, como você falou. Sim. Creio que quando a gente teve a proposta de cultura viva, dos pontos de cultura, aquilo foi um oxigênio, uma perspectiva que a gente acreditava que poderia se tornar uma política de Estado, mas infelizmente a cultura é sempre tratada a cada governo que entra de uma forma diferente, e a gente precisa consolidar a cultura como uma política de Estado. Bom, no Distrito Federal, no governo Ibanez especificamente, quando eu já estava aqui na Câmara Legislativa, logo no início ali, por volta de março, abril, a gente enfrentou um grande desafio que foi evitar a suspensão do edital do FAC naquela época.
Sim. O secretário de Cultura e o secretário de Economia decidiram suspender o edital do FAC. Isso afetaria, à época, 269 projetos. E aí, quando a gente olha os projetos, a gente olha as pessoas. A gente olha os artistas, os produtores, os backstage, Claro. toda a O cadeia, pessoal da graxa. todo mundo, né? A turma toda aí que é fazedora de cultura. Então, você imagina o impacto que isso teria do ponto de vista econômico, do ponto de vista de dignidade, de inserção, de inclusão de tantas pessoas, além, obviamente, de reduzir a democratização cultural no DF, porque boa parte dos projetos era da periferia. Então, conseguimos salvar, indo ao Tribunal de Contas, tentando uma medida cautelar que foi acatada pelos conselheiros. E aí tivemos vários e vários encontros, momentos, onde vimos o governo novamente atacando a cultura, tentando ali esticar, reduzir o FAC, demora na regulamentação de leis importantes que vêm do Congresso Nacional, como a Lei Aldir Blanc. E esquecendo que a cultura, ela é transversal. Esquecendo que a cultura, embora tenha que ter o seu espaço institucional, a gente precisa ter a Secretaria de Cultura, ela está para além da Secretaria de Cultura. A cultura ela é o eixo do desenvolvimento. Porque ela está atrelada à educação, ela está atrelada à economia, ela está atrelada ao meio ambiente. E até hoje a gente não conseguiu colocar a cultura nesse lugar, que é um lugar transversal, que é um lugar multidisciplinar, que é um lugar que permite que ela esteja em todos os espaços. Nas escolas, nos hospitais, nos parques, na rua, na praça. Que é onde a cultura tem que estar. É ali que a gente precisa da cultura, porque ela traz vida, né? Ela traz energia e ânimo. Então, para que isso aconteça, a gente precisa organizar a política também. A gente precisa organizar os instrumentos de gestão cultural. Claro que o FAC é importante, mas ele não é suficiente. Nós vamos além do FAC, muito além do FAC. Precisa de uma dinâmica. Estabelecer o nosso circuito cultural, criar a plateia, estimular a plateia, a cultura na escola, para que desde cedo as crianças e adolescentes percebam a importância da cultura nas suas vidas. A gente precisa de uma política cultural realmente que atenda às suas diferentes dimensões, como, por exemplo, o patrimônio. A gente hoje não tem uma política de patrimônio. Nosso patrimônio, tanto material quanto imaterial, está, como você falou, a nossa cultura própria está sendo devastada. Os casarões caindo, os nossos complexos culturais caindo, não tem complexo cultural, equipamento cultural em determinadas cidades. Você vai em São Sebastião, tem um tecido cultural lindo, maravilhoso, não tem equipamento cultural. Santa Maria não tem equipamento cultural. Então, tudo isso diz respeito ao que a gente precisa fazer. De onde eu moro está sendo desmontado. Exatamente. Está abandonado há algum tempo e sendo... Nossa casa de cultura, nosso complexo do carro. Então, infelizmente, houve passos para trás. A gente tem que andar para frente nesse sentido. E aí não é só o governo. É preciso que a sociedade, o movimento cultural, os artistas, o próprio legislativo também aqui, na medida em que os deputados entendem, do ponto de vista orçamentário, a importância da cultura. Então é um grande pacto que a gente precisa estabelecer para que a cultura ela seja um eixo do desenvolvimento, para a geração de emprego e renda também. Quantas pessoas vivem da cultura? Principalmente, para mim, é uma questão nefrálgica. A sustentabilidade econômica. E aí eu acho que é muito importante, queria trazer esse ponto. Já conversei sobre o assunto com o secretário Ptolomeu. Acho que ele não me entendeu. Não sei se vou conseguir me fazer entender aqui também. Quando a gente fala sobre sustentabilidade do movimento cultural. Eu digo isso em oposição ao mercado pop de produção de entretenimento, né? E a disputa por espaços. Você, enquanto artista, você não vai conseguir disputar espaço com os grandes do entretenimento. Para a formação de uma cultura local, é necessário, então, equalizar essa disputa por espaço. Enfim, eu, como já fui dono de casa, de shows, eu sei exatamente o que significa repetição, constância, em outras palavras, assim, fazer o rolê ser legal. Né? Então, nós tivemos aí, de 20 anos para cá, por exemplo, citando um exemplo, que aí eu vou puxar a brasa para a minha sardinha, porque é a minha área, que é o rock. Né? O que a gente teve de relevante de lá para cá, se não o porão do rock?
um evento anual, trazendo cada vez mais atrações de fora para dentro e até internacionais. Ao meu ver, o que é economicamente interessante para o produtor do evento, porém irrelevante para a construção de um cenário de produção e consumo próprio, cultural, Isso. que é o oposto do que nós víamos, né, nos anos 80, nos anos 90, a produção musical, né, do Distrito Federal, ou como aconteceu durante muito tempo aqui na Funarte, o pessoal do Clube do Choro. Quer dizer, Brasília era uma referência. As pessoas faziam o contrário, elas vinham para cá para conhecer o Hamilton de Holanda. Exatamente. Né? As pessoas vinham para cá para escutar Legião Urbana, Capital Inicial, e até mais adiante, Little Quail, Raimundos e tal. Então, nós criamos o peso desses nomes que se traduz num movimento. Né? Agora, por exemplo, eu conheci Raimundos pagando, sei lá, o equivalente a R$3 no Sesc, né? Na feira de música. O pessoal tocando na canja lá, entre uma coisa e outra e tal. Então, esses movimentos aconteciam. E aí, enfim, o que a gente pode fazer para criar esse peso local novamente? E quando eu digo são 20 anos, são 20 anos. 20 anos que o Distrito Federal não traz nada de novo e de grandioso e de atraente para o grande público, né? Uma cidade que imagina, que é uma cidade lotada de artistas de altíssima qualidade, escola de música, UNB, escola do Clube do Choro. E aí? Cadê? Exatamente. O que isso está virando de sustentável? Você já deu a pista agora, no final, que você disse. Não existe cultura própria sem a própria formação cultural. Exato. Então, essa formação cultural, ela acontece nos lugares, com as pessoas. Você citou o Clube do Choro, você citou o Porão do Rock, não estou falando só do evento, mas aí tinha o 207 e o Porão, que era um lugar de encontro das bandas. Pô, tempo atrás, a gente já conseguia um horário no estúdio, era uma loucura. Você tinha que agendar o horário de ensaio 15 dias antes, uma semana antes. E os estúdios estão fechando. Sim. Os estúdios estão fechando. Não estão falando só por causa da pandemia, não. Eles estão fechando porque é difícil fechar a grade e custa o aluguel, etc. e tal, né? Manter alguém ali para trabalhar. Então, o que a gente perdeu foi exatamente essa linha da formação cultural. Só que essa linha, ela chega numa outra ponta, que é o incentivo ao espaço, é o incentivo às apresentações. E aí eu acho que a gente tem que pensar os nossos instrumentos nesse todo. Por exemplo, o próprio FAC, ele pode ser um instrumento de formação de plateia, ele precisa estimular a formação de plateia. E começa onde? Justamente no espaço onde a plateia já está, que, por exemplo, é a escola, que é, muitas vezes, um segmento que ele já tem um hábito, ele já tem um exercício cultural mais frequente. Então, essa questão da sustentabilidade cultural, ela diz respeito à formação, ela diz respeito à formação de plateias e ela diz respeito a um conjunto de estímulos que tem a ver também com a valorização da cultura popular. Porque, como você fala, a cultura pop, essa cultura de massa, essa cultura do entretenimento mais industrial, ela vai ter sempre o seu espaço, porque ela tem os mecanismos econômicos para garantir esse espaço. Portanto, o fomento cultural, ele tem que estar do outro lado, ele tem que estar ali, principalmente apoiando coletivos, grupos, artistas que, em geral, estão excluídos dessa dinâmica. Ou que o funil da dinâmica cultural, massificada industrial, não permite que eles entrem. Exato. Embora eles tenham talento, embora eles tenham qualidade, embora eles sejam extremamente talentosos. E você fala da escola de música. Poxa, como é que está a nossa escola de música? A gente vai lá, é um sofrimento, os professores remando contra a maré, o equipamento, o material. Então, por isso que também não é uma questão apenas da política cultural em si, mas entender a cultura como um eixo do desenvolvimento. Para isso, a gente tem que ter ações conjugadas de outras áreas, principalmente da economia, da educação, para que, aos poucos, essa sustentabilidade vá se desenvolvendo. E entender isso, a gente tem muito espaço para explorar.
Brasília poderia voltar a ser a capital cultural do Brasil. A gente poderia ter aqui uma sequência de festivais de caráter popular, de caráter regional, inclusive, que temos todos os estados do Brasil. O Brasil está aqui. Então, você tem parte da população que é nordestina, parte da população que vem do sul, que vem do norte, do próprio centro-oeste, do sudeste, mas que às vezes volta para casa para cultivar a sua cultura, a sua origem cultural. Enquanto que poderia, aqui em Brasília, a gente ter esse dinamismo também. As embaixadas estão aqui, então, que tomam em conta a cultura mundial, da diversidade mundial, e que não é explorado. Aí eu acredito que tem a ver com a visão política, tem a ver com a visão da gestão, que tem a ver com a visão de quem pode ajudar, ou quem pode liderar esses processos. Estou falando de uma pessoa apenas, estou falando de grupos, de pessoas, de equipes, de gente que vai trabalhar em conjunto. Por isso que eu não estou falando também só do governo. Claro. Por mais brilhante que seja um secretário de cultura, uma secretária, se não tiver uma pactuação e se a própria política cultural não for participativa, se ela sair de dentro do gabinete de secretário é uma coisa, você vai construída com a sociedade civil, com os conselhos, com os grupos, com os movimentos, com as frentes e os fóruns, é outra coisa. Eu vejo posso estar enganado, mas a maneira com que o produtor cultural vem se relacionando com os mecanismos de fomento ao longo desses anos todos, ele gerou uma distorção em que as políticas, o uso das políticas, elas não são de fomento. Os financiamentos não são de fomento, eles são de sustento. Eu tinha isso como impressão e tive uma confirmação pelo secretário de Cultura, que realmente, se você olhar as destinações do FAC ao longo dos anos, elas se destinam aos mesmos grupos muito pequenos, às mesmas pessoas que orbitam em torno das leis de incentivo. Então você percebe que as pessoas elas não estão fomentando seus negócios, estão se sustentando através do que deveria ser um mecanismo de fomento. Na minha opinião, qualquer tipo de fomento ele tem que ter uma validade, né? Claro. Fala, olha, eu vou fomentar você até você ir embora. Então, tem 20 anos que as coisas estão sobrevivendo à base do fomento, é porque algo está errado, né? Em consequência, o secretário quando eu perguntei para ele sobre acesso de artistas aos fundos, né, por que fica um peso, e ele me respondeu, falta profissionalização. A profissionalização, né? Me pareceu uma coisa muito... Mas isso me deu uma impressão de que o governo se coloca na seguinte posição: eu estou aqui, eu tenho um dinheiro aqui, e você cumpra os requisitos para acessar esse dinheiro. Mas, no final das contas, não é interesse comum que expressões culturais floresçam e apareçam? Então, distribuir esse recurso de uma maneira pensada não seria função da própria secretaria ou do governo? Ou não teria uma parte nisso, pelo menos, de chamar Casa do Cantador e dizer, pessoal, vamos fazer projetos? Eu falo, projeto? O que é isso, cara? Eu não sei o que é. Né? E aí o FAC, por exemplo, se transforma, na verdade, num fundo de apoio ao produtor cultural profissional, e não ao artista, à expressão. Eu posso até citar um exemplo aqui de que eu vi certa vez um panfleto no estúdio, estava ensaiando com a turma, que era um evento, a 7ª edição de um evento de cover das músicas do Michael Jackson, com o financiamento do FAC. A 7ª edição. Aí eu me pergunto, qual o interesse social na 7ª edição de um show de cover de um artista americano que já morreu na época tinha morrido há 8? Qual o interesse da população que direto ou indiretamente recolheu esses impostos, repassou ao governo, o governo colocou no fundo e agora num teatro, né? Qual o interesse social nesse tipo de coisa? Muito provavelmente porque quem
promoveu o evento sabia preencher os formulários corretamente. E eu não culpo ele disso, né? Ele gosta do Michael Jackson, ele quis fazer, mas enfim. Eu queria saber se o senhor acha o absurdo que eu acho que é esse tipo de coisa, entendeu? Porque essa democratização não passa apenas pela regionalização do FAC, que foi um avanço importante. Sim. Tem a ver exatamente com a acessibilidade. Exato. Tem a ver com a possibilidade de grupos, coletivos, artistas que muitas vezes não têm um suporte jurídico, não têm um suporte contábil, não têm os instrumentos que atendem à burocracia do Estado, consigam acessar também o recurso. Sim. A gente fala de um conceito que está muito presente na assistência social e também na educação, que é o conceito de busca ativa. A cultura também pode fazer busca ativa a partir de uma aproximação com os territórios e verificar ali a riqueza cultural existente que não está sendo apoiada ou fomentada. E a partir de então criar novos instrumentos, novas estratégias para atender e ajudar e fomentar de verdade com orçamento. Portanto, tem a ver muito também com o estilo de governança da cultura. Sim. Se é um estilo de governança passivo, como você disse, vem a mim, tem o recurso, quem quiser, apresente o projeto, está aqui o edital, beleza. É. Ou é uma governança mais conectada, uma governança mais presente, mais descentralizada também, inclusive do ponto de vista administrativo. Porque hoje a gente tem os conselhos de cultura, a gente tem as gerências de cultura, mas qual que é o nível de conexão, principalmente das gerências de cultura da administração regional, com a secretaria? Sim. Eu recebo aqui, eventualmente, gerentes de cultura que vêm pedir apoio para projetos na sua cidade. Sim. Vem pedir para mim, do orçamento. ponto de vista de agenda parlamentar, né, essas coisas. Eu falo, poxa, mas cadê, né? A Secretaria de Cultura também apoiando os próprios gerentes de cultura eleitos através daquilo que a LOC permite. Sim. Então, assim, eu acho que tem muito a ver com estilo e forma de governança. E aí, é claro que a gente tem que criar, assim como toda política que tem a ver com transferência de recursos para fomentar, para estimular, ela tem que pressupor contrapartidas. Então, eu toco muito no aspecto da plateia. A gente precisa que essa variável plateia ela seja significativa, inclusive, na seleção. Aqui eu estou pensando mais até como artista, porque, poxa, se eu vou fazer um projeto, eu quero que aquilo seja visto, sabe? Sim, claro. Então, a minha primeira mobilização tem que ser de plateia. Eu tenho que criar situações possíveis para que as pessoas vejam o meu trabalho. E aí, a partir dessa visualização, que essa plateia permaneça comigo, ou abra portas para mim em outros locais, em outras oportunidades. Então, acho que tem mais a ver com esse estilo, com essa forma de governar, do que com a burocracia apenas. Exato. Eu acho também, assim, eu não vou dizer isso para me entenda mal, mas eu me senti particularmente ofendido quando o secretário me disse isso, porque, veja, um músico, um artesão, um artista plástico, ele é um profissional, Sim. mas ele é um profissional no ofício dele, né? Um governante, um burocrata, tem o seu outro ofício. Eu não vou pedir ao secretário de Cultura ou aos seus assessores que executem uma peça musical, ou pintem um quadro, ou, enfim, representem um papel, porque o ofício deles é outro. Uhum. Então, eu particularmente discordo diametralmente, assim, completamente oposto a essa questão da profissionalização. Imagino que a profissionalização no ofício de artista é o mínimo. Sim. Que o artista tem que apresentar. Claro, isso para mim é óbvio. Inclusive, como casa de shows, eu sei o que representa o profissionalismo, além de, né, ser executação de instrumentos. Tem uma série de necessidades, divulgar, de chegar no horário, de estar ensaiado, né, enfim. Exato. Há um ofício, né, em que ele é profissional. No caso de uma gestão do governador Leandro Graça, eu posso esperar essa criatividade para resolver problemas, questões culturais, uma visão de sustentabilidade do negócio? Podemos todos esperar? É o que a gente pretende. E isso está sendo desenhado desde agora, no nosso programa de governo, com os diálogos que a gente vem estabelecendo junto aos conselhos de cultura, junto aos artistas, os produtores. A gente estabeleceu uma ponte muito bacana com o Backstage também.
A gente tem acompanhado alguns projetos de formação, de capacitação, e esse projeto, essa solução, ou as soluções, não virão apenas do próprio governador, é do conjunto social. Claro. E que a gente está trabalhando. Portanto, o que a gente pretende implementar é uma nova visão sobre a política cultural. É um reposicionamento da política cultural. Não como mais uma política pública, mas como uma política transversal, estruturante, interdisciplinar, para que a gente consiga, inclusive, pensando na sustentabilidade da própria cultura e na sustentabilidade econômica, na sustentabilidade política, na sustentabilidade cidadã do Distrito Federal, gerar emprego, estimular as pessoas, formar criticamente o cidadão. Produto de exportação. Exatamente. E retomar, assim, eu nasci aqui, acho que você daqui também. Quase Daqui. Mas a galera que nasce aqui, ou que cresceu aqui, a gente tem uma conexão afetiva com Brasília também. Claro. E a cultura é a principal via de conexão com o lugar. A cultura tem o território como um dos seus eixos estruturantes. Não são só apenas os símbolos ou a linguagem, mas principalmente o território. Então, quando eu falo que eu sou brasiliense, muita gente, mas é por causa da política, é o que te marca. Não, o que marca um brasiliense é justamente minha identidade cultural. Então, eu tenho orgulho de ser da capital do rock, eu tenho orgulho de ser da capital também hoje do Nordeste, da expressão cultural nordestina, eu tenho orgulho de ser da capital da arquitetura, das artes como um todo, onde a gente tem aqui um cinema que está crescendo, que está louco para explodir, mas não explode. Por quê? Porque não tem incentivo, porque o polo de cinema está sendo grilado hoje, porque não tem estímulo. É dessa cidade. Eu falei, é um festival de cinema por ano. Exatamente. Isso não forma público. E isso. Pode ser um sucesso, pode entupir de gente. Então eu acho que tem... Forma público. Posso dizer da minha parte agora, pessoalmente falando, que eu tenho muito desejo de ver isso acontecer, mais do que como político, como cidadão também. E eu tendo a oportunidade de tomar decisões em conjunto com pessoas também muito bem intencionadas e que têm a mesma intenção, o mesmo propósito, eu acredito que isso vai acontecer. E não é imediato, é no médio e longo prazo também. Sim. É estruturante. É transformar a política numa política a cultura numa política de Estado. Transformar a política cultural numa política sustentável para que a gente vá semeando, vá colhendo os frutos e aos poucos vá solidificando aquilo que a gente era lá atrás. A capital dos festivais, a capital dos circuitos, a capital das expressões da diversidade cultural. Eu fico imaginando como mensurar matematicamente o nome de capital do rock. Se tornou uma folha de papel que saiu no Diário Oficial, sei lá quantos anos atrás, dizendo que sim, Brasília é a capital do rock. E só. Né? Essa molecada cheia de instrumento na mão, eu quero ver a gente fazendo teatro na praça. A gente quer ver essa coisa assim, ela acontecer espontaneamente, sabe? Assim, você vai lá no Teatro da Praça Taguatinga, o Teatro da Tornado, você fala, putz, o que aconteceu aqui? O que não aconteceu? Então, acho que é também disposição. A gente precisa de lideranças que tenham disposição e visão. Não é a visão só do cargo, do meu papel enquanto burocrata do Estado. Sim. É meu papel como um agente político, como um agente social. Entende? E se tudo der certo, nós vamos poder sim, a partir de 2023, construir e colocar em prática esse projeto. Uma questão espinhosa para todos nós. A lei do silêncio. A lei do silêncio. É claro que aí no seu papel como parlamentar acaba sendo um pouco mais determinante, mas sabemos que o governo também tem essa possibilidade. O que o senhor acha da lei do silêncio? Acredito que ela vem resolver um problema que não se resolve apenas com lei. Por isso que ela não funcionou. Embora muito bem propositada no sentido de dar a possibilidade da cultura não ser assassinada por um moralismo, ou às vezes por um ímpeto, até mesmo individualizante. Sim. O que a gente precisa, e tentamos fazer isso principalmente no começo da nossa legislatura, é de diálogo. Não é definindo decibéis que a gente vai resolver o problema. Se é mais ou menos decibéis, até porque temos a BNT e outras coisas por aí. O que a gente vai alcançar em termos de sucesso é, a partir do diálogo, estabelecer parâmetros que sejam de harmonia e de convivência. As pessoas precisam ter a sua qualidade de vida, a sua saúde preservadas, mas ao mesmo tempo a cidade ela precisa viver. Então são duas coisas que têm que caminhar juntas.
É difícil você exigir, muitas vezes, de um pequeno restaurante, um pequeno bar, a sua acústica, a sua proteção, se esse pequeno empresário muitas vezes vai no BRB e não consegue um crédito, porque não tem uma conta Não baixa consegue. para dar. Aí tem que cumprir regras de Olha, de isolamento acústico, etc. e tal. Outra coisa, os métodos estão equivocados. Né? Você vai aferir o decibéis na casa do reclamante ou é atrás da caixa de som? exato. Ou é no meio da rua que está passando uma Exato. buzina e está lá o cara com a moto também? Sim, sim. Então, tá tudo errado. A verdade é essa. Então, a gente não vai resolver esse problema com canetada, ou com norma, ou com decreto, ou com portaria, com lei. A gente vai resolver com uma política de pactuação e de oferta de instrumentos para que haja essa harmonia. Tem? Posso dar até um exemplo aqui. Como eu te falei, eu abri uma casa de shows, fiz também uma hamburgueria lá no Guará, na 40, ali no Polo de Modas, que não é Polo de Modas, é um monte de Deixa de ser, edifício residencial pequenininho. O meu orçamento, se eu seguisse as normas para montar a casa, seria 2,5 vezes só de isolamento acústico. Não tem como. Isso só de instalação, sem contar com, imagina quanto eu gastaria com um ar-condicionado, né, no centro do máximo, ter um local como esse. Então. O plano piloto, que foi onde eu cresci aqui na Zanorte, era coalhado de música, de quinta a domingo. Reconheço muitas vezes adolescente, não fazia a menor diferença para mim, mas acredito que deveria incomodar muita gente no sábado, madrugada dentro e tal. Lá no Guará, eu fui muito pouco interpelado por estar indo contra a lei do silêncio. Mas foi um acaso. Né? Poderia ter sido mais, porque eu infringi a lei todos os dias. Né? Então foi uma questão discricionária dos meus vizinhos. Resolveram que não iam me fechar. Mas se eles quisessem, eles poderiam me fechar. Bastava. O hambúrguer deve ser muito bom. Bastava ir lá todo dia, né? E reclamar todo dia, e uma hora eu não ia mais aguentar pagar a multa e, enfim, ia fechar. Na prática, eu acho que é um consenso geral que a lei é absurda. Mas na prática, o que pode ser feito para isso? Vamos lá, na prática, a primeira coisa que a gente tem que estabelecer são padrões. Padrões, sim. Onde vai medir? Onde vai medir, métodos bem claros. Então, se eu tenho uma denúncia ou uma solicitação, ok, é o IDRAM que vai medir, enfim, vai lá na casa do reclamante, vão averiguar como é que está a intensidade, beleza. Se de fato ela está muito acima daquilo que a norma estabelece, que é a HBNT, então é preciso averiguar de onde que vem. Então está lá, no restaurante. Poxa, dá para regular um pouco? Vamos tentar o bom senso? Acho que esse termo é fundamental para qualquer resolução. Bom senso. Bom, amigo, você pode reduzir um pouquinho? Não é chegar lá lacrando o estabelecimento. Não é assim que funciona. Isso tem um empresário, um gerador de emprego, você tem trabalhador, tem garçom, tem operador de som, tem E cliente. que opera com a margem ridiculamente baixa. Né? Então, um dia fechado. E olha, deixa eu te falar, você está passando um pouquinho, poxa, mas eu não tenho como baixar mais. Então, é o seguinte, vamos tentar hoje segurar, eu vou avisar o reclamante que a gente vai dar um tempo, mas amanhã você faça contato aqui com o BRB, você faça contato aqui com a secretaria. A gente queria te apresentar uma oferta, uma proposta para te ajudar aqui, sabe, um microcrédito, um suporte, uma consultoria técnica para te orientar melhor. Se você virar um pouquinho a caixa para cá, já diminui do outro lado. Sabe, eu acho que é parceria. É parceria. Acho que é parceria, não é na canetada. Então, essa postura ativa é uma coisa que a gente pode contar. Exatamente, tem que ter um comitê gestor para fazer uma resolução, uma portaria estabelecendo que a lei do silêncio ela foi regulamentada exatamente como ela está escrita. Sim. Então ela não funciona. Não funciona, claro. O decreto é igual à lei. Eu tenho um exemplo, para mim é muito clássico. E ilustra muito bem aqui, que é a comercial da 201/202 Norte, onde você tem na esquina da 202 Norte, de frente para os deputados federais ali, e foi aquela quadra que eu cresci.
inclusive, mas já não morava mais lá. De frente para na 202 Norte, samba, pagode, cerveja, churrasquinho. Atravessando a rua, nós tínhamos o Bar da Ju, Conheço. né? Frequentei muito Balai Café. O Balai, que funcionava a boate deles no subsolo. Sim. Dessa disputa, esqueci o nome Ibram? do bar, não o bar que fica na Ah, tá. esquina. Enfim, o samba continua. O Armazém Ferreira. E Armazém do Ferreira, esse continuou, esse não teve problemas. E do outro lado da rua, sim, acabou fechando. Então, na minha opinião, a lei permite que você escolha. É isso, ela permite Quem você não quer. arbitrariedades, ela permite discricionalidades, ela permite... Na verdade, todos estão fora da lei. Exatamente. Aí, de novo, bom senso, né? A gente vê aí, realmente, se tem de um lado, muitas vezes, exageros de reclamantes, há exageros também de estabelecimentos. Sim, A gente viu na pandemia, como muitos respeitaram, inclusive, as normas sanitárias. Por isso que eu insisto na ideia do bom senso. Eu estou, inclusive, acompanhando agora uma ação que vai acontecer. Estava discutindo ontem com um colega, que é o Miguel, do Piquenique, que estava explicando que vai ter agora uma ação de conscientização também dos clientes. Porque, muitas vezes, o reclamante, ele enxerga ali um cidadão que está gritando na frente da janela dele e ele vai reclamar do bar. Então, acho que toda a população é responsável por isso. Sim. Todo mundo tem que ter a sua responsabilidade, a sua parte. Às vezes o cara vai lá e vai fazer xixi na árvore em frente à janela, sabe? Acho que todo mundo tem que ter essa consciência. Sim. Então, para que a gente consiga estabelecer a harmonia e ter a fluidez, a vida da cidade. E eu queria dizer para você e para todos aqui que nos 3 anos de Zeppelin, todo tipo de música que você pode imaginar, todo tipo mesmo, nenhuma única briga, nenhuma coisa policial, nenhuma confusão. É possível. Bêbado fazendo batom? Teve. Teve. Mas é possível. É possível. É possível. E eu realmente, aí eu concordo com você, falta um pouco de esmero para muitos comerciantes nesse cuidado com a vizinhança. Bom, eu vou puxar um gancho aqui que você falou do BRB, microcrédito. Hoje o Distrito Federal tem basicamente 2 estatais que teriam interesse em marketing, né? O BRB e a TerraCap. Acredito que Nova Cap ou empresas não teriam. Bom, o BRB hoje está patrocinando o time de futebol lá do Rio de Janeiro. A TerraCap, eu não sei ainda se patrocina mais o time de vôlei aqui do Distrito Federal. Talvez sim, não tive certeza. E nós sabemos que é óbvio que de cima para baixo o governador ele tem todo o poder de influenciar nisso, né? Eu, enquanto publicitário, como você falou, o BRB foi meu cliente e nós o direcionamos para patrocinar, por exemplo, o piquenique, né? Levei o Miguel lá, o Barquinho, né? Foi ótimo para o BRB, que pediu para nós um rejuvenescimento de marca. E acredito que não foi uma coincidência. Quem manteve a música jovem feita em Brasília ao longo de todos esses anos ativa foi o piquenique. Sim. Né? Foi o piquenique. Baseado em quê? Constância. Isso. Todo mês tinha. Vai acontecendo, as pessoas vão um dia, vai 10 pessoas na primeira edição, vai 20 na segunda, a terceira já vai 50 e assim vai, né? Por isso que eu digo que isso aqui um evento por ano, na verdade, não adianta nada. Você vai lá, vai embora e você não vai lembrar. Sim. Né? Ainda mais se, sei lá, o Guns N' Roses vai fechar o evento. Aí vai tocar 10 bandas que você nunca ouviu antes, e elas não tocam em lugar nenhum. Não podem tocar, inclusive, em lugar nenhum. Aí você vai ver o Guns N' Roses ou, sei lá, o AC/DC, que quer que seja. Existe alguma ideia de usar essas estatais, que tem orçamentos para isso, né? Inclusive para patrocínio de eventos, nesse tipo de ação cultural, de transferir, ao invés de ser apenas um patrocínio meramente comercial, para se tornar um patrocínio integrado, né, à comunidade, principalmente aqui no caso a cultural,
O banco e a TerraCap não são instituições com essa finalidade Não são. específica. Não são. A TerraCap ela é uma agência, ela tem um papel fundiário. Exato. O próprio BRB, ele era para ser o Banco de Brasília, não o Banco do Governador. Sim. Ele era para ser o banco de fomento, de desenvolvimento da nossa economia, principalmente apoiando os pequenos, Sim. que era a grande expectativa do BRB como um banco de desenvolvimento regional. Que hoje se tornou, a gente fica até brincando de vez em quando, é o posto Ipiranga. Então hoje o BRB ele cuida de tudo menos do desenvolvimento regional. O próprio governo tem transferido para o BRB uma série de responsabilidades que deveriam estar a cargo das secretarias, como por exemplo cartões de auxílio, cartões de assistência. Agora o BRB está cuidando até do sistema de bilhetagem dos ônibus. Sim. E não significa que está lá as coisas são melhores, muito pelo contrário. A gente pediu agora essas informações do BRB, ele não sabia dizer, a própria Secretaria de Mobilidade não sabia dizer se o que o BRB informa do sistema de bilhetagem é o que realmente tem que ser repassado para as empresas de ônibus. Então, assim, o BRB virou uma confusão danada. O Ibanez transformou o BRB numa ferramenta para atender seus interesses pessoais e dos seus amigos. Agora, claro que um banco, como qualquer instituição financeira, uma empresa, pode e deve participar do apoio às boas iniciativas econômicas e sociais da sua cidade, do seu país. Assim como a Caixa Econômica, o Banco do Brasil também fazem, especialmente na cultura. Petrobras, o Banco do Brasil tem até, em certas épocas, seus festivais, o próprio CCBB é um instrumento importante e que faz com que o banco, enquanto instituição privada, embora de caráter também público, porque é a maioria das ações do governo, ele cumpra uma responsabilidade social, certo? Então, isso não está na mão do governador. Não é gratuito. Exatamente. Tem uma contrapartida. Uma contrapartida. Não vai patrocinar algo que não dê visibilidade para a empresa. Pensando do ponto de vista comercial, inclusive. Como chamam no marketing, o goodwill. Exatamente. Só que isso não tem que estar na mão do governador. Isso tem que ser uma estratégia institucional. Não pode ser porque eu digo assim, olha, vai lá e apoia esse evento, que não tem que apoiar, ou patrocina tal time, que eu acho legal, cria lá o CNPJ para patrocinar o Flamengo, criar o Banco Digital. Né? Agora, tem que ter uma diretriz. Obviamente, não sou contra, sou até a favor, acho que os bancos e as agências podem participar e devem participar da vida da cidade, desde uma estratégia de fortalecimento do próprio Distrito Federal. Sim. Eu acredito que a criação de um ambiente de sustentabilidade da atividade cultural é interessante para o governo, para a sociedade e, obviamente, para o banco. Com certeza, com certeza. Eu queria deixar registrado aqui que eu tive conta pessoa jurídica no BRB e realmente é um bom atendimento lá, uma equipe investida em tratar bem o pequeno empresário. Isso. Infelizmente, eles faltam realmente recursos tecnológicos, enfim, as novidades, né, demoravam, não sei agora, mas demoravam a chegar. O BRB é um grande patrimônio, a gente precisa colocá-lo a serviço da cidade, Lá no das BRB, mais diferentes eu não formas. consegui a maquininha do BRB, não consegui. Mas Não veio. Mas o crédito imobiliário está saindo assim, a gente construir mansão lá no sul. Vou comprar pronto. Né? Exatamente. Bom, enfim, essa é uma saia justa difícil mesmo de entrar, mas difícil de escapar também, né? Porque Ave Maria. Bom, então eu acho que me esclareceu. Se tiver mais alguma coisa para colocar. Muito boa a nossa conversa, muito bom o nosso debate, nossa discussão. E é importante, nesse momento, que as pessoas entendam. Tudo é política. Sim. Tudo é política. E na medida em que eu não estou falando só de Estado. Não. Estou falando da política no sentido mais bonito da palavra, que tem a ver com cuidar, que tem a ver com gerir, que tem a ver com organizar, dialogar, decidir, consensuar, deliberar. Então é importante também que as pessoas se envolvam politicamente. Eu acredito que esse ano é um ano muito decisivo na história do Brasil e do Distrito Federal. E o nosso movimento cultural, o nosso setor cultural vai ter um papel muito, muito importante também. Vai ter um papel decisivo nisso. Especialmente na construção de linguagens e de mensagens para que o nosso povo compreenda também a sua força e a necessidade de nós virarmos a chave em relação a várias situações que a gente está experimentando de crise, de fome, de miséria, de retrocesso. Então, eu deixo essa mensagem convidando todos os artistas, gestores, produtores, backstage, todos os trabalhadores e trabalhadoras da cultura para, junto conosco, construírem esse projeto cultural, projeto
sociocultural, um projeto que, de fato, coloque a cultura do Distrito Federal no lugar que ela merece. Que assim seja. Precisamos. Então, valeu, muito obrigado, deputado. Obrigado. Boa sorte aí na campanha.